Olá, queridos, graça e paz. Numa produção do seminário Palavras do Mestre, eu sou o pastor Carlinhos e nós estamos aqui para dar início ao nosso módulo 5. Nós vamos começar falando sobre as festas judaicas do Antigo Testamento, ok? Aproveito e peço a você que está nos assistindo para você curtir e também se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda bastante, ok? A nossa disciplina hoje é festas judaicas do Antigo Testamento, ok? As festas bíblicas do Antigo Testamento. Essa matéria, ela visa introduzir o corpo de alunos ao fascinante universo das festas do Antigo Testamento. Vamos analisar as principais festas bíblicas, a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo, ok? Vamos ver as origens das festas, vamos ver a sua importância cultural e religiosa. Também vamos precisar mostrar que Israel tem dois calendários, o calendário civil e o calendário religioso, e como esses dois calendários se unem num só. Ok? Muito bem. E por último, nós vamos analisar o significado histórico, cristão e profético de cada uma das festas bíblicas do Antigo Testamento. Ok? E nós vamos abordar esse tema com vistas a discutir, afinal, as festas bíblicas do Antigo Testamento devem ou não serem celebradas pela igreja do século 21, ok? Há muitas igrejas hoje que celebram, mas há muitas outras que não celebram e até acham errado. Alguns intitulam isso como legalismo, como judaizar a igreja. Afinal, o que é o certo, o que é o errado nisso tudo? Nós vamos analisar todas essas questões, ok? Vem com a gente, vamos lá. A primeira coisa que nós precisamos entender é que as festas bíblicas do Antigo Testamento, elas não são judaicas, não. Elas são festas do Senhor, porque são ordenanças de Deus. Não foi os judeus quem criaram as festas, foi Deus que estabeleceu que os hebreus fizessem, guardassem, celebrassem as festas do Senhor. As festas não são de Israel, as festas são do Senhor. O nome que Deus deu a essas festas é Moed, é ajuntamento, é encontro. Eram 3 oportunidades para que Deus se encontrasse com o seu povo, para celebrar as 3 grandes festas do ano. Eram festas de romaria. Todos os judeus rumavam para Jerusalém para celebrar as festas Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, ok? Muito bem. E essas festas também, alguém pode dizer assim, não, mas isso é só para o Antigo Testamento, isso já passou, isso não existe mais. Olha, cuidado. A Bíblia diz, é o texto sagrado quem diz que as festas são ordenanças do Senhor. Foi ele, não foi Moisés, que estabeleceu. Deus chamou Moisés e disse, Moisés, eu quero que 3 vezes no ano o meu povo me celebre festa. E ele estabeleceu, Deus estabeleceu as festas como estatuto perpétuo perante ele. Estatuto perpétuo significa que as festas nunca cessarão enquanto houver a nação de Israel. Entendeu isso? Muito bem. Êxodo 23:14 diz assim: 3 vezes no ano me celebrareis festa, diz o Senhor. E em Deuteronômio 16, o Senhor fala, Moisés, 3 vezes no ano todo varão entre ti aparecerá perante o Senhor nas festas dos pães asmos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos.
Então, logo as festas não são de Israel. As festas foi o Senhor quem ordenou a Israel para celebrar as festas desde o tempo do deserto. Ok? Muito bem. As festas bíblicas, elas remontam os primórdios da história da nação israelita. E elas têm um significado profético muito profundo. Além disso, nós podemos até dizer também que cada uma das festas, preste atenção, você que está nos ouvindo, cada uma das festas bíblicas corresponde a uma etapa, a uma experiência cristã que nós, os crentes do Novo Testamento, vivenciamos, ok? A partir do novo nascimento. Entenderam isso? Muito bem. Seguindo o mesmo princípio das sombras na tipologia bíblica, com relação às festas bíblicas, o que eram celebrações anuais para Israel, nação, tornou-se experiência cristã na vida dos cristãos. Todo aquele que nasceu de novo vai experimentar na sua vida cristã as festas bíblicas. Não como festa, mas como experiência de vida, como momentos, etapas, experiências que são marcantes em sua vida cristã. Ok? Você vai entender isso um pouco mais à frente. Nós vamos explicar minuciosamente. Vamos lá. Bem, o que ocorre é que nós vivemos um paradoxo. Festejar ou não festejar. Porque nós temos hoje vários tipos de igrejas diferentes. Nós temos desde as igrejas que não celebram nenhuma festa bíblica e acham que isso é coisa da lei e não se deve judaizar a igreja. Mas também temos aquelas que veneram as festas, que se travestem das festas, que vivem as festas como se fosse Israel no deserto. Então, nós temos os dois extremos. E aí surge a pergunta, afinal, nós devemos celebrar ou não as festas judaicas? E se nós o fizermos, é pecado? Isso está em linha com a palavra de Deus ou não? Vamos lá. A igreja hoje vive um grande dilema. Nós não permitimos, em nossa maioria, celebrar as festas bíblicas na igreja, porque dizemos que é legalismo, seria judaizar a igreja. Porém, nós não temos o mesmo critério quando se trata das festas pagãs. Observe o paradoxo que nós vivemos. Nós não permitimos que as festas bíblicas que foram instituídas por Deus para o seu povo, em estatuto perpétuo, elas não devem ser ensinadas e celebradas na igreja, porque a igreja, afinal de contas, está debaixo da graça e não debaixo da lei. Porém, nós permitimos e somos coniventes com algumas festas pagãs que são livremente celebradas dentro dos nossos arraiais. E isso com a aceitação plena de toda a igreja, do alto e baixo clero. Afinal de contas, isso não é um contrassenso? Porque celebramos festas pagãs, que têm princípios pagãos, que Deus nunca ensinou, que nunca saiu da boca de profeta nem apóstolo nenhum. Mas temos restrições na hora de celebrarmos festas que estão na Bíblia, que foi o próprio Deus que estabeleceu e que são festas que têm um caráter profético. Como cristãos, nós precisamos estudar a Bíblia toda
nós conhecemos o Antigo Testamento porque nele nós vemos a sombra, as origens, ok? A revelação. No Novo Testamento, nós vamos encontrar a aplicação. E aí o que nós vamos viver. Muito bem. Mas, juntamente com a palavra de Deus, é importante para que amplie o nosso conhecimento, para que lance luz sobre a interpretação bíblica, que a gente também conheça os costumes judaicos. Porque, afinal de contas, eles foram os oráculos de Deus. A eles foi revelada a palavra. Então, tudo que está escrito tem muito a ver com a cultura, com os costumes judaicos, que muitas das vezes são completamente desconhecidos para nós. Algumas passagens bíblicas, inclusive, nós não conseguimos entender a menos que a gente recorra à cultura. Para a gente saber o costume da época, como se fazia, o que significava, porque esses detalhes da cultura, dos costumes, é que vão nos dar a interpretação da passagem bíblica. Sobretudo no Antigo Testamento e nos Evangelhos. Entenderam isso? Muito bem. Por conta disso, nós precisamos estudar as festas judaicas, para saber o que significa a Páscoa, o que ela foi. E aí nós vamos descobrir os 3 aspectos das festas bíblicas. O seu caráter histórico, quando elas aconteceram pela primeira vez, o seu significado original, o seu significado cristão, o que elas representam hoje para nós, nascidos de novo, Igreja do Senhor, no século 21, no Evangelho, e o seu caráter profético, o que elas apontam profeticamente para o futuro, o que elas simbolizam profeticamente, ok? Então, cada uma das festas judaicas, elas têm o seu caráter histórico, cristão e profético. E por isso nós precisamos estudá-las, entender, esquadrinhar a palavra de Deus, ok? É isso. Então, por conta disso, eu convido você, vamos mergulhar no oceano da sabedoria de Deus, na revelação do caráter histórico, cristão e profético das festas bíblicas, a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo, ok? Vamos lá, vamos seguir. O Salmo 89:15 diz assim: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. A primeira coisa que a gente precisa dizer é que Deus é um Deus festeiro. Deus gosta de festa, diferente do que muitos acreditam. A palavra que Deus usou para mandar fazer as festas é shag. E shag no hebraico, ela é festa animada, festa dançante. É uma festa com dança, uma festa com muita alegria, ok? E essa é a festa que Deus quer. Deus não quer uma coisa litúrgica, parada, algo completamente engessado. Não, ao contrário. Deus quer espontaneidade, ok? Nós, cristãos, nós podemos ser felizes, nós podemos ser alegres sem pecar. Muitas das vezes as pessoas no passado associavam a alegria, a felicidade com o pecado. E não, nós podemos sim ser felizes, podemos nos divertir, podemos ser alegres sem pecar, ok? Mas essas festas bíblicas, elas eram muito mais. Deus chama elas de moed no original, que quer dizer ajuntamento, encontro. Eram 3 encontros anuais com Deus. Os judeus faziam romarias de todas as partes de Israel.
eles rumavam para Jerusalém, que era o epicentro das festas, ok? E aí você tinha três momentos durante o ano onde havia essa reunião, esse encontro com Deus. Era vir da sua terra, aonde quer que vivia, para estar em Jerusalém, onde estava o templo de Israel, e ali celebrar na presença de Deus as festas que são do Senhor, se alegrar na beleza da sua santidade, ok? E Deus, ele deixava bem claro isso, que as festas eram para ajuntar o seu povo, era uma reunião solene, era um momento festivo, glorioso, onde o povo celebrava ao Senhor, ok? Nós vamos falar um pouco mais disso à frente, vamos seguir. Bem, eu já disse que a palavra Shag é festa dançante, é uma festa, não é parado, não é litúrgico, e nós queremos deixar isso bem claro. Deus é um Deus de movimento, ok? Não sei se você já viu algum vídeo do Muro das Lamentações, onde os judeus vão lá colocar os seus pedidos e oram, e eles não oram parados, eles oram em movimento, eles ficam assim, eles vão falando e se movimentando. Por quê? Porque eles acreditam que Deus é um Deus de movimento. Deus não é um Deus parado, Deus não é uma estátua. Nós não temos um Deus de pedra, um Deus de gesso, um Deus de madeira que fica parado, estático. Não, nós temos um Deus que é vivo, e esse Deus vivo se move. Em Gênesis, nós começamos a Bíblia ouvindo que Deus, o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas. Deus é um Deus de movimento. Todas as vezes que Deus usou alguém ao longo do texto bíblico, nós vamos ver que, de alguma forma, essa pessoa teve que se mover para que Deus pudesse usar. E é assim, Deus sempre fala para o homem se mover. Moisés, na questão do Mar Vermelho, Moisés para orar, e Deus fala: o que você está fazendo? Não, rapaz, não é hora de orar não. Se mexe, toca nessas águas. E é assim. Quando Moisés toca, o milagre acontece. Muitas vezes nós estamos orando para Deus fazer alguma coisa, abrir uma porta, criar uma oportunidade, nos dar a vitória em alguma situação, e Deus está, na verdade, pronto para fazer isso, mas Ele quer que a gente se mova nele. Se você quer uma colheita farta, comece a arar a terra. Se você quer crescer, comece a trabalhar. Vamos seguir. Bem, as três festas anuais, a Páscoa, o Pentecostes e o Tabernáculo. Elas são as três grandes festas porque elas são festas de romaria, como eu acabei de falar, onde os judeus param tudo e rumam para Jerusalém para lá se encontrar e fazer a festa. Mas essas festas, que são três, se desdobram em 7 celebrações. Por quê? A Páscoa, elas são 3 celebrações. Começa com a Páscoa, que é a morte do Cordeiro Pascal, ok? Que é a celebração que aponta para a morte dos primogênitos lá na saída de Israel do Egito. No dia seguinte à Páscoa, e ela acontece sempre no dia 14 do mês de Abib, então, no dia seguinte começa a festa dos pães ázimos, ok? Os pães sem fermento. E no final da festa, que essa festa dura 7 dias, no final da festa vem a festa das primícias, aonde o povo entrega as suas primícias ao Senhor. E cada uma das festas, eu já disse isso, elas estão em cima das colheitas. Em se tratando da Páscoa, ela acontece junto com a festa da colheita da cevada. Ok? Então, quando se fala aqui de festa das primícias, é que os agricultores estão trazendo para o Senhor a primícia da sua colheita de cevada. Ok? Muito bem. 50 dias depois da festa das primícias,
nós temos a festa de Pentecoste, que também é chamada de festa das semanas, ok? Porque são 7 semanas, da Páscoa até o Pentecoste, ok? Essa festa é sozinha, ela acontece uma vez só, e o Pentecostes aponta para a entrega da Torá no deserto, a Israel, no Monte Sinai. Muito bem, terminada a festa de Pentecostes, mais 2 meses à frente, nós temos a festa das trombetas, que dá início à festa dos tabernáculos. Assim como a Páscoa tem 3 celebrações, a festa dos tabernáculos também tem 3 celebrações. Só que no caso da Páscoa, começa com a Páscoa, depois vem pães ázimos, depois vem primícias, ok? Já a festa dos tabernáculos é o inverso. Começa com a festa das trombetas, Yom Teruah. Depois vem a festa do dia da expiação, é o dia do perdão, Yom Kippur. E finaliza com a festa dos tabernáculos, ok? Que é Sukkot. Então, nós temos as 3 festas com 7 celebrações. Entenderam isso? Vamos lá, vamos seguir. A festa da Páscoa, com suas 3 celebrações, Páscoa, pães ázimos e primícia, e também a festa de Pentecostes, essas festas, elas acontecem na primavera, ou seja, na estação das flores, ok? No início do ciclo do ano religioso. Já a festa dos tabernáculos, ela já está no final do ciclo, e ela faz parte das festas do outono, que é trombetas, expiação e tabernáculo, fechando o ano religioso. Entenderam isso? Então, esse espaço entre as primeiras festas e as últimas festas dura 7 meses, que é a duração do ano religioso, ok? Nós temos Páscoas, pães ázimos, primícias, Pentecostes no meio, trombetas, expiação e tabernáculo. Isso são 7 celebrações que casam juntinho com as 7 lâmpadas da menorá. Os braços, ok? Nós temos 3 braços para um lado, 3 braços para o outro e a haste principal no meio, na menorá, no candelabro, aonde os 3 braços iniciais são a Páscoa, os pães ázimos e as primícias. A haste central do meio, que é sozinha, ela representa o Pentecoste. E as outras 3 hastes do outro lado, do lado direito, representam a festa dos tabernáculos nas suas celebrações. Trombetas, expiação e, finalmente, tabernáculo. E aí a gente tem os 7 braços da menorá, ok? Tipificando as 7 festas, as 7 celebrações das 3 grandes festas, ok? Entenderam isso? Vamos lá. Acabei de falar para vocês que Israel tem um ano religioso que dura 7 meses. Mas eles também têm um calendário anual, que é o calendário civil, que tem 12 meses, como todo mundo tem, ok? Então, Israel tem 2 calendários. O calendário civil, com 12 meses de 30 dias, ok? E começa com o mês de Tisrei, mas também tem o calendário religioso, que tem apenas 7 meses, ok? Que vai da Páscoa até a festa de tabernáculos, fechando o ciclo, ok? O calendário civil começa no mês de Tisrei e começa com a virada do ano, Rosh Hashanah, e a gente fala Feliz Ano Novo, Shana Tová. Muito bem. Agora, essa festa do Ano Novo Judaico, ela acontece no mesmo dia, simultaneamente com a festa das trombetas, ok? Porque enquanto o ano civil está apenas começando, o ano religioso está se findando. Eles estão um dentro do outro, mas não estão casados,
Ou seja, o ano religioso, ele começa em um ano e termina em outro ano no calendário judaico. Entendeu? Porque o primeiro dia do ano do calendário civil é no dia da festa das trombetas, Yom Teruah, que é a primeira celebração da última grande festa, que é a festa dos tabernáculos. Vai ter a festa das trombetas, 10 dias depois a festa do Yom Kippur e um pouco à frente a festa dos tabernáculos, fechando aí o ano religioso. Mas o ano civil está em andamento, apenas começou. Entenderam isso? Por exemplo, nós estamos agora no ano de 2024, quando eu dou essa aula para você, e nós vimos agora a virada do ano judaico. No dia 2 de outubro de 2024, de 2 para 3 de outubro, virou o ano judaico, o ano de 5.785 do calendário de Israel. Entenderam isso? Muito bem. Vamos lá. Por que nós precisamos estudar as festas judaicas? Porque elas são proféticas, eu já falei. Jesus, com a sua vida, ele já cumpriu profeticamente 2 das 3 festas. A origem da festa da Páscoa, ela se dá na noite da morte dos primogênitos, quando foi morto os cordeiros, para que o sangue deles fosse passado na porta dos israelitas. Porque ali o anjo da morte, aonde ele via o sangue, ele não entrava. Ok? Então, Jesus, na sua morte, ele foi o Cordeiro Pascal. Como disse João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus cumpriu a Páscoa na sua morte. Ele é o Cordeiro. Nós hoje temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas para nos assinalar. Somos marcados pelo sangue do Cordeiro de Deus, que está sobre a verga e os umbrais da nossa porta espiritual, desde o dia em que aceitamos a Jesus Cristo. Ok? Muito bem. A festa de Pentecostes também, ela já se cumpriu na descida do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, nós vimos que o Espírito desceu, a promessa de Jesus se cumpriu. Ele falou: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Falando ele, Jesus, do Espírito Santo que havia de descer. E como ele profetizou, assim aconteceu. Eles estavam todos reunidos no cenáculo 10 dias depois que Jesus subiu aos céus. E aí o Espírito Santo desceu e encheu toda a casa, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo sobre a cabeça de cada um deles. E eles falavam em línguas estranhas e profetizavam. Ok? Muito bem. Ali se cumpriu a festa de Pentecostes. Por quê? Assim como a festa de Pentecostes no deserto, lá nos dias de Moisés, foi quando Deus entregou a Torá ao povo, escreveu a sua lei nas tábuas de pedra e as entregou ao seu povo. No Pentecostes, o Espírito Santo escreve a lei de Deus, não em tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração, ok? Agora, a palavra está impressa, não em pedras, mas na nossa alma, no nosso coração, porque agora nós carregamos o testemunho, ok? Nós temos em nós o testemunho do Espírito, e ele escreveu em nós a sua palavra. Por isso, quando estamos sozinhos, não há ninguém por perto, nem pastor, nem igreja. Ali, quem realmente nasceu de novo, ouve a voz do Espírito que vai dizer: lembre-se de quem você é. Ok? Muito bem. Mas
A festa dos tabernáculos, que era a festa do outono, esta festa ainda está por acontecer no calendário profético. Ok? Essa ainda não aconteceu, porque essa festa dos tabernáculos, ela aponta para a volta de Jesus. Entendeu? Vamos lá, a segunda vinda de Cristo. Vamos lá. Bem, eu falei para vocês que as festas bíblicas, elas ocorrem na primavera e no outono, ok? A Páscoa com as suas celebrações, o Pentecostes que é sozinho e depois o tabernáculo também com suas 3 celebrações. E cada uma dessas 3 festas, elas acontecem exatamente no momento da colheita, ok? A Páscoa, ela está estabelecida exatamente no período da colheita da cevada. Enquanto a festa de Pentecostes, ela está centrada na colheita do trigo. Entenderam? E a festa de tabernáculo, ela está sobre a colheita das uvas. Entendeu? No final da estação das festas. Vamos lá. Então, primeiro, cada uma das festas bíblicas, elas têm um triplo significado. Elas têm um significado histórico, que é quando elas aconteceram pela primeira vez, e aí a gente vai ver o que deu origem, né? O significado original de cada festa. Elas têm o seu significado cristão. Para nós, igreja, o que essa festa ou essas festas significam para os cristãos na aplicação dos dias de hoje, na experiência cristã. Eu já disse isso. Cada uma das festas bíblicas representa um estágio, uma etapa da vida cristã que nós temos hoje. Okay? A partir do novo nascimento. E, finalizando, cada uma das festas bíblicas, elas têm também um significado profético. Elas apontam para quando aquilo que aconteceu no passado vai lançar luz, revelação no futuro, para o que vai acontecer. Elas no passado foram sombras da realidade que viria depois no calendário profético de Deus. Entenderam isso? Ok? Vamos lá, vamos seguir. As festas bíblicas, nós as chamamos de Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo, mas no original elas têm outros nomes, ok? Nós temos Pessa, Páscoa, Hamatzot, pães ázimos, Bicurim, primícias, Shavuot, que é Pentecostes, Yom Teruah, dia das trombetas, ou festa das trombetas, Yom Kippur, que é o dia da expiação, e Sukkot, que é tabernáculos, ok? Esses são os nomes originais das festas bíblicas. Pessa, Hamatzot, Bicurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur e Sukkot, fechando o ciclo das festas bíblicas. Ok? Vamos lá. Eu falei para vocês que cada uma das festas bíblicas, elas têm um significado histórico, quando aconteceu, um significado cristão, é o que ela simboliza para nós, igreja de hoje, e também um significado profético, ou seja, ela tem um caráter profético, ela aponta para o que ela representa no calendário de Deus, no Kairos. Então vamos lá. No plano profético, a Páscoa simboliza a morte do Cordeiro, ok? O Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. A festa dos pães ázimos, Hamatzot, significa o sepultamento, ok? A festa das primícias, ela simboliza profeticamente a ressurreição. Cristo é a primícia dos que dormem, ok?
A festa de Pentecostes, você já sabe, ela simboliza a descida do Espírito Santo. A festa das trombetas, ela aponta para o arrebatamento da igreja, o dia do encontro com o Senhor nos ares. A festa da expiação, ela aponta para o arrependimento do povo judeu, da nação de Israel, durante a grande tribulação, na volta de Cristo em glória, para estabelecer o milênio. E a festa dos tabernáculos é a volta de Cristo para estabelecer o milênio, tabernacular conosco. Ok? Entenderam? Esse é o plano profético de Deus. Claro que cada uma dessas festas, muito além do que eu falei, elas têm detalhes proféticos que a gente vai abordar aqui, mas não hoje. Na próxima aula, nós estaremos analisando, nos debruçando sobre a festa da Páscoa, e aí sim, nos seus mínimos detalhes. Eu convido você a estar conosco na nossa próxima aula, ok? Não falte, porque aqui, quem não sabe, aprende. Quem aprende, ensina. E quem ensina, vive. Que Deus te abençoe. Vá em paz. Chegou a sua vez de realizar o seu sonho de fazer teologia. Invista no seu chamado. Venha se preparar para o seu ministério. Venha estudar teologia no Seminário Interdenominacional Palavras do Mestre. Maiores informações no Zap 982287125. Anotou? Seminário Palavras do Mestre. Aqui, quem não sabe, aprende. Meu coração